Você vai concordar comigo que parece que hoje em dia todo mundo precisa saber opinar sobre economia. Não importa se você é investidor, se você é estudante, se você é um Uber ou um desempregado. Todo mundo precisa dar o seu leve pitaco. Mas você realmente sabe como funciona a economia? Então, relaxa e fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como funciona uma economia em menos de 10 minutos. Seja muito bem-vindo ao Sem Economiquez. Eu me chamo Edwards e juntos vamos aprender economia de forma fácil e levemente descontraída. A economia é muito mais do que o mercado financeiro, o salário mínimo, a inflação e o preço do dólar. Mas a verdade é que muita gente acaba desistindo de entender como ela funciona por causa de uma sopa de letrinhas que existe por aí. Mas vou tentar mastigar o máximo possível para você. Tá tudo pronto? Prepara, valendo! A economia estuda a escassez. Mas o que é essa escassez? O ser humano tem desejos infinitos, mas as coisas no mundo são finitas, limitadas. Dessa forma, a economia estuda a produção, a distribuição e o consumo dos bens pela sociedade. Existem 3 principais agentes em uma economia: as famílias, as empresas e o governo. Esses agentes interagem entre si, negociando bens e serviços. Essas negociações são chamadas de transações. Daí, quando um só produto envolve muitas transações, pessoas e empresas, isso é chamado de mercado, o que você já deve conhecer. Pode ser um mercado do petróleo, um mercado do milho, um mercado da maconha e por aí vai. A soma de todos os mercados existentes num país forma a economia desse país. A verdade é que todo mundo gostaria de comprar o máximo de coisas pelo menor preço possível. Por outro lado, quem está vendendo quer vender pelo maior preço possível. Quem compra demanda algo. Por isso, são chamados de demandantes. E quem vende é quem está ofertando alguma coisa. Portanto, ofertante. Por isso você ouve muitos termos oferta e demanda. Quando esses dois se encontram, eles formam o preço que será utilizado para a transação, como se fosse uma barganha. Chega-se a um preço que os dois lados concordem. As transações são efetivadas com o dinheiro ou crédito. O dinheiro nada mais é do que um meio de troca, que é aceito por todos dentro da sociedade, facilitando as trocas de bens e serviços. Por exemplo, o real é uma moeda nacional. Em qualquer lugar do país você consegue utilizá-lo, mas tem um vídeo específico que explica sobre isso. Dá uma olhada aí no card. Quando as pessoas usam dinheiro, a transação é efetuada no ato. Porém, quando as pessoas utilizam crédito, como por exemplo um cartão de crédito, você cria uma dívida e só paga depois. Então, o crédito cria a possibilidade de você gastar hoje aquilo que você só vai produzir no futuro. É como um hack da vida. Mas esse mecanismo de crédito pode criar momentos de crescimento da economia e recessão. Quando alguém utiliza o crédito, ele passa a ter uma capacidade de consumo maior do que a produção por um tempo determinado. Isso é ótimo, enquanto dura. Porque se as pessoas podem gastar e comprar mais, significa que mais pessoas e empresas produzem e vendem seus bens, mas em algum momento eles terão que pagar as dívidas criadas. Por exemplo, se você utilizar o cartão de crédito para comprar uma máquina que aumenta a quantidade de camisetas produzidas na sua fábrica, em outras palavras, aumenta a produtividade, isso é bom. Porém, se você utilizar o crédito para algo que seja pouco produtivo, como comprar um iPhone novo, por exemplo, fará com que em algum momento você tenha que deixar de consumir algo para poder pagar essa dívida. Nesse momento, você deve estar se perguntando onde está o nosso terceiro agente econômico. Sim, agora o governo entra no jogo. Bom, o governo não produz nada. Ele recolhe recursos da população via impostos e endividamento e, através disso, oferta alguns serviços chamados de serviços públicos. Mas o papel mandrake do governo está no de poder controlar a taxa de juros, que aqui no Brasil é chamada de taxa Selic, através do Banco Central. Quando o governo deseja diminuir a taxa de juros, para isso, ele aumenta a quantidade de dinheiro disponíveis nos bancos. Muito mais dinheiro no banco e um juros mais baixo faz com que as famílias e as empresas aproveitem para pegar mais empréstimos. Como agora existem mais pessoas com acesso ao dinheiro e a crédito, consumindo e investindo, surge o fenômeno da inflação, que aqui no Brasil a gente dá o nome de IPCA. A inflação é definida como um aumento de preço generalizado e constante. Na prática, existem 2 formas de acontecer a inflação. A primeira é quando se aumenta a quantidade de dinheiro ou crédito na economia. E a segunda forma é através de excesso de pessoas querendo comprar, enquanto poucas pessoas querem vender. Elas parecem ser complementares e de certa forma são, porém a diferença é que uma é dada pela atitude de criar dinheiro, enquanto a outra pode ser ocasionada por algum problema na sociedade.
Imagine um problema da pandemia, por exemplo, que faz com que muitas pessoas fiquem em casa, mas elas continuam consumindo, mas a produção de bens e serviços parou. Quando a inflação começa a subir muito, o governo decide aumentar a taxa de juros. Dessa forma, a quantidade de dinheiro nos bancos diminui. Isso faz com que os bancos emprestem menos dinheiro. Como as pessoas estão com menos dinheiro disponível para pegar emprestado, elas passam a consumir menos, o que faz o preço cair naturalmente por causa da relação entre a oferta e a demanda. Quando o crédito diminui, começa a surgir uma recessão. Mas o que é isso? Bem, os países utilizam uma métrica para saber se a economia está crescendo ou diminuindo. Essa métrica é chamada de PIB. Isso você com certeza já ouviu falar. O PIB nada mais é do que uma tentativa de saber o total de riqueza que foi produzida pelo país naquele ano. Quando os juros estão baixos, é comum que o PIB comece a crescer, significando que os gastos e os investimentos estão gerando alguma riqueza. Quando a taxa de juros está alta, é comum que o PIB comece a diminuir, o que chamamos de recessão. Isso é um ciclo, se repete constantemente e é chamado de ciclos econômicos. Ele é causado porque quando os juros estão baixos, muitos dos gastos e investimentos são alocados em lugares não muito sustentáveis. Imagine que você fizesse um empréstimo para ampliar a sua fábrica de máquinas de escrever no início da década de 90. Obviamente você teria feito um péssimo negócio. Em algum momento precisaria efetuar o pagamento dessa dívida. Esses momentos de expansão da economia são momentos de investimentos. E os momentos de recessão da economia são momentos de liquidação de alguns investimentos. Essa é a forma que a economia encontra de expurgar os maus investimentos. Saber enxergar esses movimentos pode colocar você em uma ótima posição. Você criar um negócio aqui faria com que você tivesse provavelmente uma chance de sucesso maior do que se criasse nesse ponto. Da mesma forma, se você decidisse financiar uma casa aqui, provavelmente pagaria menos juros do que se financiasse nesse ponto. Opa! Parou o relógio? É claro que existem muitos outros fatores que envolvem no processo da economia, mas se você conseguir entender só o que está nesse vídeo, você provavelmente vai saber mais de economia do que a média dos brasileiros. E aí, conseguiu entender agora como funciona a economia? Comenta aqui embaixo qual tema que você gostaria que eu fizesse no meu próximo vídeo. Ei, antes de você ir embora, eu vou deixar 2 vídeos aqui para você continuar aprendendo economia de forma fácil e descontraída. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Valeu!